Olá, professor Vinícius. Aqui nós vamos apresentar o trabalho final do grupo 7, da disciplina de Programação de Sistemas em Tempo Real. Nosso grupo tem o seguinte tema: simulação de freio ABS, e os componentes deles são Alexandre Camargo, Getúlio Rodrigues, eu, João Paulo Moraes e José Lucas Mendes Pereira Júnior. Pode passar, por favor? Introduzindo um pouco o sistema ABS, né, falando sobre, como a própria sigla nos sugere, o sistema anti-bloqueio de freio, né, de um veículo, e ele é utilizado para controlar o deslizamento de cada roda, para evitar o seu bloqueio e assim manter uma elevada força de atrito de frenagem, assim como a dirigibilidade do veículo. A gente tem os controladores ABS que devem possuir algumas características adaptativas, né? Isso com respeito às altas incertezas das características dos pneus e condições da pista. Evita aquaplanagem também. Ele regula a pressão do sistema hidráulico, evitando o travamento das rodas e controla cada roda de maneira individual, como a gente vai ver mais para frente. E o presente trabalho, então, ele tem como objetivo principal simular o funcionamento do sistema de freio ABS, utilizando para isso o microCOS a partir do Psol Creator. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem os componentes que vão ser utilizados, são sensores de velocidade das rodas do veículo, um sensor para velocidade do veículo, um conversor analógico digital DC, né, e alguns LEDs. Aqui tem o esquemático, vou começar introduzindo, em sequência vai ser falado mais. Tem alguns pinos utilizados, né, o primeiro deles seria o PWM, que vai atuar nas rodas do veículo, né, para realizar o travamento intermitente e facilitar a frenagem rápida. Isso garante segurança, ainda mais em situações críticas, onde o motorista pode ter o controle melhor do veículo. Tem alguns pinos para leitura de velocidade de cada roda, né, que eles vão fazer a função dos sensores de velocidade que eu já havia citado. Tem o pino para leitura da velocidade do veículo, para que depois ela possa ser comparada com a das rodas e ver a necessidade do travamento. E 4 pinos associados a LEDs para avisar sobre qual roda o sistema está atuando no momento. Bom, de forma geral, então, e resumida, o sistema desenvolvido por nós, então, ele vai funcionar a partir, como o João acabou de explicar, da medição da velocidade das rodas e da velocidade do veículo, né, comparando ambas ali durante o processo. Quando for detectada, então, uma diferença entre essas velocidades, vai significar que aquela roda em questão ela está na iminência ali de ser paralisada, e o sistema, então, vai atuar através do envio do sinal PWM para o arranjo de pastilhas de freio da roda envolvida, né, no travamento, para impedir que aquela roda em questão trave. Paralelo a isso, o LED correspondente àquela roda vai ser ativado, funcionando ali como uma espécie de alerta, né, do ativamento do sistema. Para simular a velocidade das rodas e do veículo, foram utilizados potenciômetros, né, como a gente pode ver pelo esquemático. O sinal analógico gerado a partir deles vai ser convertido em sinal digital pela ADC para possibilitar a leitura dos sinais pela placa do PSOC. No diagrama também a gente consegue ver a disposição ali dos PWMs e dos LEDs utilizados. Pode passar, por favor. Falando um pouco sobre a configuração dos pinos ali das portas na placa, os pinos de PWM e LED, eles estão configurados em nível lógico baixo. Os LEDs estão nas portas P2, 5, 4, 3 e 2, e os PWMs na porta P3, 7, 6, 5, 4, respectivamente. Já os pinos das rodas e da velocidade do veículo, eles são configurados como entradas analógicas, né? As portas, a velocidade das rodas nas portas P3, 0, 1, 2 e 3, respectivamente, e a velocidade do veículo na porta P1, 6. Pode passar, Paulo. Bom, agora eu vou explicar as tarefas que nosso sistema vai desempenhar, né? Primeiramente, a gente criou uma task para nos mostrar a velocidade do veículo, né? A task velocidade do veículo. Ela tem uma prioridade de 5 e um tamanho de 250. Depois, nós criamos uma task para cada roda do veículo, porque o ABS funciona independente em cada roda do veículo. Em cada roda, a prioridade foi de 5 também.
e o tamanho da pilha foi de 70. Depois, nós criamos uma task para o PWM. A prioridade o PWM, ele que vai fazer a frenagem do veículo de forma repetitiva para não permitir o travamento da roda. A prioridade da task do PWM é de 2 e o tamanho também de 70. E depois uma task para o LED, que vai acender quando o sistema funcionar. Que tem uma prioridade de 7 e o tamanho de 70. Bom, quanto às rotinas, as rotinas funcionam em torno de 3 variáveis globais. Você tem veloc veículo, que é onde será armazenado a velocidade do veículo, já convertida para um equivalente em milivolts. Você vai ter um identificador de roda, chamado ID roda, e um identificador de LED, chamado LED alerta. Então, vai ser o seguinte, você tem a primeira rotina, que é a rotina de medição da velocidade do veículo. Ela vai ler o valor que está no ADC do PSOC, vai realizar uma conversão para milivolts e vai armazenar na variável veloc veículo. Então, você tem ali, quando a rotina começa, você tem uma variável valor veículo, aí entrando no loop, essa valor veículo vai receber o valor do ADC e depois ela vai passar por uma conversão em milivolts e sendo armazenada no veloc veículo. Essa variável, como ela é global e ela vai ser acessada por outras tarefas, foi considerado uma região crítica. Então, tem ativação do mutex ali, para toda vez que for gravar um valor no veloc veículo e impedir que outras tarefas deem um valor errado. Bom, aí você tem a rotina das rodas, que funciona da seguinte maneira. Funciona mais ou menos com a mesma natureza da medição da velocidade. Então, ele vai pegar a velocidade da roda, do ADC, e depois vai converter para milivolts e armazenar. Na verdade, não vai armazenar, ele vai armazenar numa variável chamada volts roda 1, para fazer a comparação. Ele vai fazer a comparação dessa velocidade da roda com a velocidade do veículo. E se essa comparação der diferença, ele vai alterar o valor das variáveis globais LED alerta e ID roda. Então, por exemplo, se estiver na roda 1, o LED alerta e o ID roda vai receber o valor 1. E se não der nenhuma diferença, as duas variáveis globais recebem 0. E essas variáveis, como são globais, tanto LED alerta como ID roda, elas são compartilhadas com as outras tasks. Então, foi considerado uma região crítica. Então, houve a implementação do mutex. Quanto à rotina da aplicação do PWM, o PWM ele vai funcionar com base na leitura da variável ID roda. Então, por exemplo, se a ID roda for 1, significa que teve a diferença da velocidade da roda 1 com a do veículo, então ele vai ativar o pino PWM relacionado à roda 1, para atuar nela e impedir a freagem. A total paralisação. Agora, se a ID roda for 2, significa que foi identificada a diferença entre a velocidade da roda 2 e do veículo, e, portanto, ele vai ativar o pino PWM2. E assim por diante, com o resto das rodas. E com a rotina dos LEDs,
ele vai fazer uma coisa parecida com a do PWM, porém a variável que ele vai estar observando é o LED alerta. Então, se o LED alerta for 1, ele vai ativar o LED 1, que significa que é a roda 1 que está na iminência de ser travada. Se o LED alerta tiver um valor 2, então é o segundo LED que vai ser ativado, indicando que é a roda 2 que está na iminência de ser paralisada, e assim por diante, com todas as rodas e os LEDs.